Imagine acordar numa manhã comum e descobrir que seu smartphone vai atrasar 2 meses. A oficina cancelou a troca da bateria do seu carro elétrico e o hospital da sua cidade está racionando seringas. Não foi uma pandemia. Não foi um apagão. Foi um porto a milhares de quilômetros de distância que apertou o freio de mão da economia global. No dia 19 de abril de 2025, o mundo sentiu o baque de uma jogada calculada. O governo chinês não lançou mísseis, não rompeu tratados, não convocou tanques, apenas atrasou, sob pretexto de inspeções de rotina, 10 bilhões de dólares em carga americana no porto de Xangai. Um golpe preciso e brutal. E se você acha que isso é só coisa de diplomata e ministro da Economia, prepare-se. Porque o que está acontecendo nas docas de Xangai está prestes a parar a sua vida peça por peça. O que pareceu, à primeira vista, uma simples burocracia portuária, revelou-se um movimento calculado em um xadrez global. Xangai, o porto mais movimentado do planeta, por onde passa quase 17% de todo o comércio chinês, paralisou cargas americanas de alto valor sob a alegação de checagens ambientais e sanitárias. Mas vamos falar sério. Alguém acredita mesmo que, de uma hora para outra, o maior motor logístico da Ásia decidiu virar fiscal do meio ambiente? Veteranos da indústria naval e executivos de logística foram rápidos no diagnóstico. Isso não foi inspeção, foi retaliação. E o alvo foi direto: Estados Unidos. Para entender o peso dessa paralisação, basta olhar o que está no chão de cada container travado. Semicondutores, peças de veículos elétricos, equipamentos médicos, sistemas de diagnóstico, baterias de lítio e produtos eletrônicos de alto valor. Não estamos falando de brinquedinhos ou bugigangas. Estamos falando de infraestrutura crítica. De sistemas hospitalares, de cadeias produtivas essenciais, de componentes sem os quais a economia americana literalmente emperra. Xangai é uma cidade com alma de motor. Só o terminal de Yangshan movimenta mais de 47 milhões de contêineres por ano. Imagine isso: 47 milhões de caixas de aço, empilhadas, organizadas, rastreadas, cada uma com um destino, um cronograma, uma função na engrenagem mundial. Agora imagine esse fluxo parando, congelando. Imagine 10 bilhões de dólares de mercadorias americanas travadas, estagnadas. E o mais importante, sem data para serem liberadas. Se a guerra comercial de 2018 foi um duelo de tarifas sobre soja e aço, o que vimos agora foi um ataque no coração do que mais dói: tecnologia e saúde. A pergunta que começa a ecoar entre analistas, investidores e políticos é: por que a China escolheu essa forma de ataque? Por que não impôs tarifas formais como nas rodadas anteriores? A resposta está no tabuleiro mais amplo. Diferente de 2018, agora a China está jogando com mais elegância e mais veneno. Ao escolher um soft strike, como chamam os especialistas, uma represália indireta disfarçada de burocracia, Pequim evita sanções da Organização Mundial do Comércio e dá um recado: nós controlamos as rotas, vocês apenas dirigem nelas. É como se, em vez de quebrar o volante, alguém apenas retirasse o óleo do motor. O carro ainda liga, mas não vai longe. Os efeitos começaram a se espalhar como óleo quente sobre um motor aquecido. Atrasos, backlogs, prejuízos. Uma semana após o bloqueio, analistas de cadeia logística reportaram um aumento de 20% nos gargalos de entrega. Empresas americanas, ainda se recuperando das rupturas causadas pela pandemia e pelos conflitos no Mar Vermelho, agora enfrentam uma nova tempestade. Só que desta vez, o inimigo não está escondido em uma ilha distante, está operando dentro do cronograma, nos porões dos navios e nas pranchetas de controle das docas chinesas. E o mais irônico: nada foi formalmente declarado. Tudo é rotina. Tudo é precaução ambiental. Uma lição digna de Sun Tzu: vencer sem declarar guerra. O que estamos testemunhando não é apenas uma disputa comercial. É uma mudança profunda na forma como o poder é exercido. A China sabe que o tempo joga a seu favor. Ela não precisa de tanques, de fogos de artifício ou manchetes escandalosas. Ela só precisa fechar a torneira do comércio, uma torneira pela qual os Estados Unidos e o resto do mundo ainda dependem para beber. Enquanto os Estados Unidos respondem com imposição de tarifas formais e discursos de campanha, a China está usando o silêncio como munição. E isso assusta, porque todo o sistema de defesa americano é construído para reagir a ameaças visíveis. Mas e quando o ataque vem na forma de atraso de insulina? De escassez de baterias para ambulâncias? De falta de chips para marca-passos ou ventiladores pulmonares? Esse tipo de ataque cria uma tensão nova e difícil de administrar. O inimigo é invisível, mas os danos são reais. As empresas americanas não conseguem repassar custos indefinidamente. Os consumidores começam a sentir no bolso. E os políticos, pressionados, respondem com medidas duras que podem apenas piorar tudo.
Estamos presos em uma engrenagem que gira sozinha, sem controle central, onde cada resposta gera mais fricção, mais calor, mais dano. E a cada ciclo, a distância entre Estados Unidos e China deixa de ser apenas ideológica e se torna estrutural. Você não precisa trabalhar em Wall Street, nem entender de macroeconomia, para sentir que alguma coisa está errada. O seu celular travou, mas a loja disse que só vai receber a nova remessa de aparelhos daqui a 2 meses. O carro da empresa está parado porque a bateria de reposição não tem previsão de chegada. O hospital do seu bairro está adiando exames de sangue porque está sem kits de diagnóstico. E sua filha de 9 anos, que depende de uma bombinha para asma, só recebeu um frasco pela metade no último atendimento. Vamos falar sobre números. 10 bilhões de dólares. Essa foi a quantidade de carga americana congelada no porto de Xangai durante a primeira leva de inspeções ambientais da China. É um número tão grande que parece abstrato até você traduzi-lo para a vida real. Vamos destrinchar isso juntos, dentro daqueles containers que não chegaram. Chips para smartphones, componentes de baterias para carros elétricos, equipamentos hospitalares, sistemas de controle para fábricas automatizadas, placas-mãe, sensores, cabos, conectores. Sem esses itens, o que acontece? Fabricantes param, oficinas atrasam, hospitais improvisam, empresas atrasam entregas. E o que isso tudo tem em comum? O custo final bate na sua conta, e bate com força. Vamos conhecer o Carlos, dono de uma pequena loja de informática no centro de Porto Alegre. Desde 2016, ele trabalha com montagem de PCs sob encomenda. Seus principais clientes? Estudantes, gamers, pequenos negócios e algumas escolas públicas. Carlos sempre comprou peças importadas da China por meio de distribuidores locais. Mas agora, o cenário mudou. As placas de vídeo que ele comprava por R$ 1.800, hoje chegam por R$ 2.300 quando chegam. O prazo médio, que antes era de 10 dias, agora é de 40 dias úteis. Um cliente encomendou um notebook gamer, pagou à vista. Carlos prometeu entregar em 2 semanas. Demorou 38 dias. O cliente pediu reembolso. Carlos devolveu, mas o prejuízo ficou. É como dirigir no escuro com os faróis apagados, ele desabafa. E sabe o que é mais cruel? Carlos não consegue repassar esse aumento de custo para os clientes porque eles também estão apertados. Agora vamos até Chicago, nos Estados Unidos. Sarah é enfermeira-chefe de uma clínica pediátrica. Nas últimas 3 semanas, ela teve que reorganizar escalas, alterar protocolos e implorar por remessas emergenciais de seringas descartáveis. Por quê? Porque 40% das seringas usadas nos Estados Unidos vêm da China. Atrasos de contêineres no porto de Xangai significam que clínicas como a da Sarah ficam de mãos atadas. Ela conta que precisou suspender campanhas de vacinação escolar por falta de insumos. Os pais não entendem, e nem deveriam ter que entender. Mas a verdade é que estamos reféns de decisões feitas a 11 mil quilômetros de distância, diz ela. E se uma simples seringa pode virar ferramenta de chantagem internacional? O que mais pode ser usado como arma? As consequências não são hipotéticas, elas estão aqui, agora. Os modelos mais recentes de smartphones já enfrentam atrasos de até 2 meses. Lojas em Nova York, Los Angeles e Miami relatam estoques zerados. Compradores que estavam no meio de um plano de troca foram informados de que o novo aparelho só chega no 2º semestre. Em São Paulo, motoristas de app relatam atrasos na substituição de baterias de veículos elétricos BYD e JC. Um dos maiores centros de serviço do Brasil alertou que os prazos de reparo foram estendidos em 30 dias úteis ou mais, dependendo da peça. E nas concessionárias, os gerentes já sussurram um dado preocupante. Quem quer comprar um EV até o fim do ano vai ter que pagar mais ou esperar. O que acontece quando a demanda é alta, a oferta é baixa e o transporte custa o triplo do normal? Você já sabe a resposta. Preço explode. A National Retail Federation, nos Estados Unidos, já atualizou suas previsões. Esperam-se aumentos entre 5% e 10% nos preços de eletrônicos, autopeças, eletrodomésticos e até artigos escolares até agosto de 2025. O celular de R$ 3.000 vai para R$ 3.300. A lava-louças de R$ 4.500 agora sai por R$ 5.100. O carro popular de R$ 85 mil está flertando com os R$ 95 mil. E isso é só o começo, porque tem um detalhe que quase ninguém fala: os demurrage fees, ou seja, as taxas cobradas por cada dia que um container fica parado em porto, dispararam, variando entre $100 a $200 por dia, por unidade. Multiplica isso por milhares de containers, por semanas paradas, e você entende por que cada parafuso está mais caro. O que acontece quando um mecânico não consegue peças? Quando um hospital adia procedimentos? Quando o mercado não consegue entregar? A confiança quebra. E quando a confiança quebra, ninguém quer investir, ninguém quer contratar. E o efeito multiplicador começa. Empresas param de expandir.
Pequenos negócios se retraem. Profissionais são dispensados. A engrenagem emperra. E tudo porque um porto foi usado como arma de guerra. O público começa a despertar. Protestos começaram em frente ao porto de Oakland, na Califórnia, com placas que diziam: "Portos não são trincheiras, cargas não são reféns." E a pergunta começa a se espalhar como combustível em pista de corrida. Por que dependemos tanto de um país só? Por que a maior economia do mundo não consegue abastecer seu próprio povo? Será que vale a pena abrir mão de autonomia em nome de preços mais baixos? O debate está nas mesas de jantar, nos grupos de WhatsApp, nos podcasts de política, nas lives de economia. E tudo aponta para o mesmo dilema. Reduzir a dependência da China pode custar caro, mas não fazer nada pode custar muito mais. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Imagine um carro engasgado tentando subir uma ladeira. Ele força, sacode, ronca, mas não vai. Esse é o retrato dos Estados Unidos em abril de 2025. De um lado, a China aplicando o freio logístico com precisão. Do outro, os Estados Unidos tentando responder com um motor barulhento, potente mas lento. Começando em 14 de outubro de 2025, qualquer navio de bandeira chinesa que atracar em portos dos Estados Unidos enfrentará taxas entre 1 e 3,5 milhões de dólares por embarcação. Isso mesmo. Não estamos falando de um imposto simbólico. Estamos falando de um impacto calculado para doer e doer fundo. Na teoria, esse tipo de tarifa parece genial. Os Estados Unidos encarecem a operação dos navios chineses e, com isso, desestimulam a presença da China nos seus portos. Parece um freio de mão perfeito. Na prática, é um jogo de alto risco, porque não se tira um parafuso da engrenagem sem fazer o resto ranger. O primeiro efeito colateral foi imediato. O volume de cargas vindas da China despencou 25% em apenas 3 semanas. Isso mesmo, 1/4 das mercadorias evaporaram do radar. Agora imagine o que isso significa para os portos americanos. Menos navios, menos cargas, menos empregos. Jan Sarroca, diretor executivo do Porto de Los Angeles, que sustenta mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, foi direto ao ponto. Se essa queda chegar a 10% de forma sustentada, a demissão em massa é inevitável. Você sabia que muitos dos trabalhadores que atuam nos portos americanos são pagos por produtividade, por volume descarregado? O operador de guindaste, que antes fazia 3 turnos com contêineres lotados, agora está esperando uma fila que não anda. O motorista que puxava cargas para a distribuidora agora espera, às vezes, 2 dias por um frete que não chega. E a pergunta aparece no horizonte como uma luz de advertência no painel. Estamos punindo a China ou estamos afundando juntos? Os grandes importadores, claro, não esperaram para ver. Walmart, Target, Best Buy, Home Depot, todas correram para adaptar suas operações. Bonded warehouses viraram o novo cofre do tesouro da logística. Gigantes do varejo estão estocando como se fosse o apocalipse. Produtos que seriam distribuídos aos poucos agora ficam guardados por semanas, esperando o melhor momento para escapar das taxas. Isso é eficiente? Nem um pouco. Isso é sustentável? Muito menos. Mas em tempos de guerra tarifária, não existe logística elegante, existe sobrevivência. E como toda guerra, surgem os espertos e os desesperados. Algumas transportadoras estão literalmente tentando contornar o problema. Substituir navios chineses por embarcações sul-coreanas e japonesas virou obsessão do setor. Mas isso é mais difícil do que parece. Sabe por quê? Porque a COSCO Group, a gigante marítima estatal da China, tem uma fatia gigantesca das rotas mais lucrativas dos Estados Unidos. E os navios alternativos são limitados, caros e muitas vezes já reservados até 2026. Você trocaria seu carro por um modelo novo em plena crise de peças? Pois é, os armadores também não. É aí que a crise começa a sair da água e entrar na estrada. As empresas de transporte rodoviário, os caminhoneiros, as redes de frete, as cooperativas de entrega estão olhando para seus cronogramas com o mesmo pavor de quem vê o contagiros bater no vermelho. Volume de carga despencando, rotas canceladas, caminhões encostados. E não se engane, isso chega até o seu bairro. Se uma peça não chega na distribuidora, o lojista atrasa. Se o lojista atrasa, o mecânico adia. Se o mecânico adia, o motorista se frustra. E tudo isso começa num terminal marítimo com bandeira vermelha. O caos não é apenas possível, ele é quase inevitável. E se engana quem pensa que só os grandes estão sofrendo. Os pequenos importadores, que antes faziam negócios diretos com fábricas chinesas via Alibaba ou fretes consolidados, estão sendo expulsos do jogo. As novas taxas matam a margem de lucro. E quando o pequeno some, o grande cresce sem concorrência. Resultado? Menos opções, menos competição, preços mais altos.
O consumidor americano, no fim das contas, paga duas vezes. Uma vez pelo aumento de preços e outra pela perda de liberdade de escolha. Mas o que mais chama a atenção é que nenhuma dessas tarifas freia a dependência real. Você sabia que mesmo com todas as sanções e discursos, 70% das baterias de veículos elétricos dos Estados Unidos ainda dependem da China? E que mais de 80% dos minerais raros usados nos chips americanos vêm de solo chinês, refinados por empresas chinesas? O que adianta fechar o porto se o país ainda depende do que está dentro dos contêineres? É como tentar vencer uma corrida retirando o velocímetro do carro inimigo. Você não mudou a realidade, só fez mais barulho. Por isso, alguns analistas estão comparando essa fase da guerra comercial a um jogo de roleta russa econômica. Cada novo anúncio de tarifa, cada nova taxa, cada novo bloqueio pode parecer uma jogada corajosa, mas também é um giro no tambor da arma. Enquanto isso, a China observa e contra-ataca não com fúria, mas com finesse. Em vez de responder com tarifas simétricas, o Partido Comunista Chinês está fazendo o que sempre fez de melhor, construindo alternativas. Estão acelerando acordos com Europa, África e América Latina. Estão oferecendo crédito barato para países em desenvolvimento. Estão prometendo acesso irrestrito à cadeia de produção para quem topar sair da órbita americana. Enquanto os Estados Unidos travam navios, a China financia portos. Enquanto os Estados Unidos impõem taxas, a China assina memorandos. E aí a pergunta bate como um tapa de realidade. Quem realmente está ganhando essa guerra? Aquele que briga pelo que está escapando? Ou aquele que já desenha o próximo mapa? E enquanto a poeira levanta, o cenário se desenha com contornos cada vez mais desconfortáveis. Os Estados Unidos, com seu arsenal tarifário, estão tentando proteger empregos, indústria e soberania, mas cada movimento custa caro. E, muitas vezes, afeta quem eles querem proteger. O trabalhador portuário, o caminhoneiro, o comerciante, o consumidor final. Todos estão no banco de passageiro dessa colisão econômica. Se você quer seguir nessa jornada com a gente, onde cada parte da história importa, onde cada engrenagem revela um novo dilema, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se eu te dissesse que os Estados Unidos estão tentando reconstruir uma indústria que eles mesmos desmontaram? E se no meio da maior guerra comercial do século, o motor que deveria impulsionar o país ainda estivesse na bancada de montagem? Essa é a verdade que quase ninguém quer encarar. Enquanto tarifas são aplicadas, navios desviados e estoques evaporam, os Estados Unidos estão tentando reativar algo que levou décadas para ser desativado: sua capacidade de produzir. Mas será que é possível reacender um motor que ficou tempo demais desligado? Hoje você vai ver o que realmente acontece quando uma superpotência tenta correr atrás do prejuízo com o pneu furado e a pista em chamas. Nos últimos anos, os Estados Unidos lançaram iniciativas para reconquistar o controle da sua cadeia produtiva, com destaque para duas engrenagens centrais: o CHIPS Act e o Inflation Reduction Act. Juntos, esses dois projetos representam mais de 700 bilhões de dólares em investimentos. O objetivo? Reduzir a dependência de semicondutores asiáticos, impulsionar a produção doméstica de baterias para veículos elétricos, incentivar a mineração e processamento de minerais estratégicos e, claro, gerar empregos industriais em solo americano. Na teoria, é uma jogada genial. Na prática, o cronômetro está correndo e os Estados Unidos estão largando da última posição. A Intel, por exemplo, recebeu bilhões em incentivos para construir novas fábricas de chips no Arizona. Mas o primeiro wafer só deve sair de lá em 2027. Isso se não houver atrasos. A TSMC, gigante taiwanesa, também está montando uma planta nos Estados Unidos, só que enfrenta escassez de trabalhadores qualificados e gargalos regulatórios. E enquanto isso, as montadoras estão paradas, as linhas de produção estão em modo de espera e os consumidores estão sem produtos. É como planejar a reconstrução de uma ponte quando já estamos no meio do rio. Aqui entra uma das verdades mais desconfortáveis desse jogo. Os Estados Unidos podem até fabricar baterias, mas continuam escravos de quem domina os minerais. 80% do processamento global de terras raras é feito na China. 70% do lítio refinado também. Níquel, grafite, cobalto, tudo aponta para Pequim. A analogia é simples. Os Estados Unidos estão tentando montar um carro com peças que só o concorrente sabe produzir. Como você ganha uma corrida quando depende do rival para abastecer? Washington tenta abrir novas rotas comerciais. Olha para o Vietnã, para a Malásia, para a Índia, para a Austrália. Assina memorandos, promove parcerias e organiza missões comerciais. Mas você sabia que redirecionar a cadeia de suprimentos global é como mudar a fundação de um arranha-céu com o prédio ainda em pé? Cada país tem sua própria infraestrutura, regras alfandegárias, leis trabalhistas, zonas logísticas e, mais importante, capacidade produtiva. Só que o problema é que muitos desses países não têm escala. Sim, o Vietnã pode produzir, mas não para substituir a China. Sim, a Índia é promissora,
mas ainda engatinha na sofisticação industrial. A substituição é possível, mas não em 2025, talvez não nem em 2026. Enquanto o plano americano amadurece lentamente, o impacto logístico já é real e brutal. Só nos 3 primeiros meses, após as novas tarifas e bloqueios, o tráfego aéreo de carga entre China e Estados Unidos caiu 30%. O custo do frete aéreo entre Ásia e América saltou 15%. Hubs logísticos como Chicago, Dallas e Atlanta viram volumes despencar. E aí, o efeito dominó acelera. A loja que depende do avião para repor o estoque não repõe. A oficina que depende do navio para consertar carros não conserta. O hospital que depende do chip para calibrar um equipamento cancela atendimento. Vamos falar de custos. Para viabilizar a reindustrialização, os Estados Unidos estão subsidiando a iniciativa privada com bilhões, pagando para que fábricas sejam construídas, oferecendo isenção de impostos para atrair montadoras de baterias, dando descontos em energia elétrica para plantas de semicondutores. Mas alguém sempre paga a conta. E quem paga, no final, é o contribuinte americano, que também está pagando mais por tudo, porque o produto que ele comprava da China agora custa o dobro. A promessa é de autossuficiência, mas o caminho é feito de preços altos e escassez. Esse é o medo não declarado nos corredores do Departamento de Comércio. E se a reconstrução industrial americana não conseguir ser rápida o suficiente para enfrentar a escalada da crise? E se no meio do processo, empresas quebrarem, trabalhadores forem demitidos e a confiança no sistema ruir? O risco é mais do que real, é iminente. Porque, veja bem, não existe produção sem consumo. E se o consumidor parar de gastar, todo o plano trava. Já estamos vendo sinais disso. Índices de confiança do consumidor em queda. Empresas adiando investimentos. Indústrias hesitantes em contratar. Os Estados Unidos estão tentando algo heróico: reconstruir a máquina que foi desmontada pela própria globalização que o país ajudou a criar. É digno. É necessário. É estratégico. Mas também é arriscado, porque o timing é tudo, e quando o concorrente já está acelerando na pista, não adianta ter o melhor carro se você ainda está calibrando o pneu. Imagine um navio cargueiro, imenso, 400 metros de aço, dezenas de milhares de toneladas, centenas de contêineres empilhados como peças de um quebra-cabeça logístico global. Agora, feche os olhos e pense nisso. Você está olhando para uma arma. Sim, um navio pode ser uma arma, não por causa de mísseis, mas por causa daquilo que ele carrega ou deixa de carregar. Esse é o novo campo de batalha do século XXI. Os navios se tornaram projéteis. As rotas marítimas, corredores de influência, as cadeias de suprimento, o campo minado, onde as superpotências testam sua força. E neste exato momento, a disputa entre Estados Unidos e China já não é mais apenas econômica. Ela está se militarizando. Quando falamos de guerra, geralmente imaginamos tanques, soldados, drones, explosões. Mas há uma nova forma de conflito, mais sutil e talvez mais perigosa. Uma guerra que não precisa de soldados, apenas de atrasos. Uma guerra onde o campo de batalha é um contrato logístico e a munição é um lote de semicondutores. E o mais inquietante, essa guerra já está acontecendo, agora. Você sabia que a China constrói mais de 1.700 navios por ano? Enquanto isso, os Estados Unidos, uma das maiores potências navais do mundo, constroem menos de 5 cargueiros no mesmo período. Não é exagero, não é metáfora. É o abismo industrial que define quem pode ou não dominar o fluxo de tudo, desde um parafuso até uma vacina. O COSCO Shipping Group, o maior conglomerado marítimo da China, não é apenas uma empresa. É uma ferramenta geopolítica do Partido Comunista Chinês. Uma extensão do Estado travestida de operadora comercial. Hoje, mais de 70% das importações marítimas de alta tecnologia dos Estados Unidos passam por embarcações direta ou indiretamente ligadas a interesses chineses. Isso inclui equipamentos médicos sensíveis, componentes militares de uso dual e sensores que podem ser adaptados para uso bélico. Você confiaria a entrega da sua munição ao seu inimigo? Pois é exatamente isso que os Estados Unidos têm feito há anos. A doutrina militar americana sempre teve um pilar fundamental: a superioridade em mobilização. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos venceram em parte porque conseguiam transportar tanques, armas, comida e suprimentos em escala industrial para múltiplos teatros de guerra. Hoje, o quadro é inverso. O Pentágono alerta que menos de 20% da frota logística usada pelo Departamento de Defesa é de construção americana. E mais grave, uma parte considerável é operada por empresas com laços comerciais com adversários estratégicos. Se amanhã eclodir um conflito no Indo-Pacífico e Washington precisar abastecer suas tropas em Guam, Okinawa ou Taiwan, quem garante que o navio chegará? Quem garante que não haverá um atraso técnico?
Ou pior, que os dados da operação não serão repassados ao inimigo. Em resposta a essa vulnerabilidade crescente, o Congresso americano aprovou o Ships for America Act, uma legislação ambiciosa que liga, de forma direta e formal, a segurança nacional à reconstrução da indústria naval. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, os Estados Unidos estão dizendo em voz alta: sem navios, não há soberania. Sem logística, não há defesa. O plano prevê incentivos fiscais, contratos preferenciais para estaleiros americanos e até mesmo cotas obrigatórias de construção nacional em contratos federais. Mas, novamente, a implementação levará anos. E enquanto isso, a China segue ampliando sua capacidade logística com navios próprios, portos estratégicos em mais de 60 países e acordos que expandem sua presença até na costa da África e da América Latina. O que estamos vendo em 2025 pode ser apenas um ensaio. Há analistas no Rand Corporation e no CSIS, Center for Strategic and International Studies, que afirmam, sem rodeios: se houver conflito militar no Mar do Sul da China ou em Taiwan, a guerra não será apenas de mísseis, será de chips, de energia, de navios, de cabos submarinos. Imagine uma guerra em que o campo de batalha é a infraestrutura digital, onde um ataque não desativa uma base, mas desliga um satélite de comunicação ou corta um cabo de fibra óptica. Uma guerra onde a interrupção da entrega de um lote de processadores pode atrasar a produção de um caça de última geração. Estamos preparados para esse tipo de guerra? Não se trata mais apenas de mercadorias. Trata-se da própria comunicação mundial. Em 2023, um cabo de fibra entre Taiwan e Filipinas foi acidentalmente rompido por uma embarcação comercial ligada ao Exército Popular da China. Coincidência? Talvez. Mas o efeito foi imediato. Interrupção de serviços, instabilidade em sistemas bancários e falhas de conexão militar. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de Taiwan. E não estamos mais discutindo apenas tarifas nem gargalos logísticos. Estamos falando de destruição potencial, alianças militares e do risco de que a guerra comercial entre Estados Unidos e China se transforme em guerra total. Você sabe quantos chips avançados dos dispositivos que você usa são produzidos em Taiwan? Mais de 90% dos semicondutores de alta performance utilizados no planeta vêm da TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Isso inclui desde os processadores dos seus celulares até os sistemas de navegação de caças, satélites, mísseis e supercomputadores. A TSMC não é apenas uma empresa. É o coração tecnológico do século XXI, e esse coração pulsa numa ilha que a China considera parte inegociável do seu território, enquanto os Estados Unidos consideram um pilar essencial de sua segurança nacional e tecnológica. Quase um terço do comércio global passa pelo Mar do Sul da China. Navios com petróleo do Oriente Médio, soja brasileira, carros europeus, chips taiwaneses e quase tudo o que você encontra na Amazon. Agora imagine essa rota sendo interrompida. Imagine um único míssil antinavio lançado de uma ilhota artificial chinesa e o caos que isso causaria. A China já construiu instalações militares em pelo menos 7 recifes artificiais nesse mar. Ali foram instaladas pistas de pouso, radares, sistemas antiaéreos e mísseis balísticos. E mais, navios da Marinha Chinesa operam ali todos os dias, com liberdade total. Por outro lado, os Estados Unidos continuam realizando operações de liberdade de navegação, com seus destroyeres cruzando essas águas como forma de reafirmar que o mar é internacional. Mas até quando duas superpotências podem brincar de provocação sem puxar o gatilho? Neste ponto, vamos organizar as peças. Taiwan é um elo vital da tecnologia mundial. O Mar do Sul da China é a rota mais importante do comércio marítimo. Estados Unidos e China estão armando essas regiões como peças de xadrez. A tensão cresce não por causa de um erro, mas porque o choque de interesses é estrutural. Não é sobre se o conflito acontecerá. É sobre quando e como ele será iniciado. Durante décadas, a Guerra Fria entre Estados Unidos e URSS foi travada com ideologias, tanques, espiões e mísseis nucleares. Hoje, a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China se trava com chips, inteligência artificial, algoritmos e satélites. As tropas americanas não desembarcaram em Taiwan. Mas há consultores, satélites, sistemas de radar e acordos de armas. A China não declarou guerra, mas seus drones sobrevoam o espaço aéreo taiwanês quase todos os dias. Em 2024, foram mais de 1.700 incursões militares não anunciadas. A tensão está acumulando como combustível num carro preso no tráfego, com o motor ligado e o freio de mão puxado. Até quando aguenta? Aqui vem o ponto mais incômodo. Há vozes, nos bastidores dos dois lados, que já aceitaram que o confronto virá.
Em Pequim, muitos acreditam que a reunificação com Taiwan é uma questão de honra nacional e o tempo joga contra. Se a ilha se consolidar como uma democracia independente, reconhecida por mais países, a chance da China forçar a unificação desaparece. Nos Estados Unidos, há quem defenda que o apoio militar a Taiwan deve ser mais explícito, mais tropas, mais armamentos, mais acordos. Mas até onde vai esse apoio antes de ser interpretado como provocação? Porque aqui está o dilema supremo. Uma guerra por Taiwan não é apenas uma guerra por território, é uma guerra pelo futuro da indústria global. Se a China tomar Taiwan, ou mesmo bloquear suas rotas, as fábricas do mundo simplesmente param. A produção de veículos despenca. Satélites deixam de ser lançados. Serviços de segurança digital falham. E as consequências? Queda de PIB global, inflação descontrolada, falências em cadeia. É uma guerra que destruiria não só cidades, mas economias. E por isso mesmo, paradoxalmente, ela se torna mais provável. Porque quando todos têm tanto a perder, alguns preferem jogar tudo antes que o outro vença por inércia. Agora pense no seguinte: e se a China decidir, amanhã, declarar uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan? E se os Estados Unidos enviarem caças para desafiar a ordem? E se um único míssil for lançado por erro, por excesso, por ego? O que era uma tensão comercial vira conflito. O que era uma rota de frete vira campo de batalha. O que era sobre chips vira sobre sobrevivência. A história está cheia de guerras iniciadas por detalhes. A Primeira Guerra Mundial começou com um assassinato. A Guerra da Coreia começou com um avanço de fronteira. E você acha mesmo que o século XXI está imune a esse tipo de tragédia? E se tudo isso não for apenas uma crise, mas uma reconfiguração total da ordem mundial? E se não estivermos apenas enfrentando um colapso logístico ou uma escalada militar, mas sim o nascimento de um novo mundo onde as regras, os líderes e os caminhos que conhecemos simplesmente deixam de funcionar? O mundo está diante de 3 possíveis destinos. 1. O desacoplamento completo. Nesse cenário, Estados Unidos e China cortam laços. Rotas são redesenhadas, fábricas são relocalizadas, blocos comerciais se formam de maneira excludente. O Ocidente tenta reconstruir suas cadeias de suprimento por meio de políticas agressivas de reshoring, repatriação industrial, alianças com aliados estratégicos e criação de fundos soberanos. Consequência, preços explodem no curto prazo. Países pobres sofrem com a divisão do comércio. A polarização geopolítica se solidifica. A lógica de quem não está conosco está contra nós volta ao jogo. É viável? Simulation, mas custoso, arriscado e com consequências profundas para o consumo, o crescimento e a paz. 2. O conflito militar limitado. Aqui, a situação em Taiwan ou no Mar do Sul da China sai do controle. Um míssil, um drone, um erro de interpretação. Começa uma escalada. Os Estados Unidos se envolvem. O Japão é puxado. A Austrália entra. A OTAN debate. A China bloqueia rotas, corta chips. Ameaça empresas que cooperem com o Ocidente. Consequência? Queda abrupta do produto interno bruto global. Mercados entram em colapso. Cadeias de abastecimento travam. A segurança digital mundial sofre ataques. E uma nova corrida armamentista começa. É provável? Mais do que se imagina. Porque os sistemas estão tensos e líderes estão pressionados. E no xadrez da política, uma peça errada costuma custar mais que o jogo. Terceiro, o realinhamento estratégico global. O cenário mais difícil, mas também o mais esperançoso. Estados Unidos e aliados percebem que o isolamento é insustentável, mas a submissão é inadmissível. Então nasce algo novo, um sistema multilateral de interdependência regulada. Países reconstroem acordos comerciais com cláusulas de segurança. Portos estratégicos ganham supervisão conjunta. Chips e tecnologias sensíveis passam a ser produzidos em blocos cooperativos. O Canadá reforça a Europa. O Japão vira pivô tecnológico. A Índia emerge como base industrial alternativa. Consequência? A estabilidade retorna, aos poucos. Os preços se equilibram. Mas o mundo deixa claro: o tempo da ingenuidade acabou. É possível? Simulation, mas exige liderança, coragem e tempo. Coisas que estão em falta, mas ainda não extintas. Você já deve estar se perguntando: se sabemos os caminhos, por que ainda estamos paralisados? Porque há algo mais difícil do que tomar decisões difíceis, admitir que erramos até aqui. Os Estados Unidos deixaram suas cadeias produtivas se diluírem em nome do lucro imediato. A China investiu em infraestrutura, mas com um modelo autoritário e centralizado que ameaça a estabilidade mundial. A Europa apostou na diplomacia, mas esqueceu da resiliência. E os países do sul global da África à América Latina seguem à margem, tentando não serem esmagados por esse duelo de gigantes. Mas talvez seja justamente nessas margens que mora a próxima chave. Na cooperação.
na pluralidade, no reconhecimento de que nenhuma superpotência é autossuficiente quando depende de cabos, chips, oceanos e rotas compartilhadas. Imagine o seguinte: um navio deixa o porto de Kaohsiung, Taiwan, rumo a San Diego. Dentro dele estão 14 containers com chips que alimentarão respiradores, radares, carros, notebooks e centros de pesquisa. Durante 7 dias, esse navio cruza águas internacionais, cercado por submarinos invisíveis, satélites espionando sua rota e interesses geopolíticos colidindo. 7 dias. É o tempo que define se o mundo continua funcionando ou se começa a parar. 7 dias. E um único navio. Esse é o mundo em que vivemos agora, onde a logística é a nova diplomacia, onde a soberania é medida em gigawatts, nanômetros e cabos de fibra, e onde cada erro pode custar uma geração. Se você chegou até aqui, é porque entende o que está em jogo. Você não é só um espectador. Você é parte desse mundo. Você é impactado por cada navio que não chega. Então comenta aqui embaixo. Você acredita que os Estados Unidos conseguirão reconstruir sua autonomia industrial? A China vai recuar ou dobrar a aposta? E o Brasil, o México, a Índia, como devem agir nesse novo mundo? A gente quer ouvir você, trocar ideias, construir junto. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não é só engajamento, é resistência. Obrigado por seguir com a gente até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.